Na frente oriental, circulavam histórias nas trincheiras geladas sobre um grupo de homens que jamais se rendeu. Lutaram com facas e mãos quando as balas acabaram e devolveram cadáveres russos além das linhas. Com orelhas mutiladas e narizes cortados, nunca houve muitos desses homens em seu auge, apenas 18.000, um grupo de soldados desconhecidos pela maioria. Mas repetidamente, eles enfrentaram chances de 5, 10 até 15 para 1 e recusaram-se a recuar em Krasny Bor, perto de Leningrado. Menos de 6.000 desses homens resistiram a mais de 40.000 soldados do Exército Vermelho em um único dia de massacre. Ignorada em muitas histórias, a Divisão Azul lutou com um fatalismo que surpreendeu aliados alemães e horrorizou russos. Muitos carregavam terços nos bolsos e cantavam hinos de batalha antes de atacar, sua fé ligada a um profundo ódio ao comunismo. Diferente de muitos alemães, esses homens tinham uma vingança pessoal contra ele. Eles já tinham lutado contra os comunistas em casa, na brutal Guerra Civil da Espanha, um conflito de execuções, massacres e terror que já os havia endurecido muito antes de chegarem às neves da Rússia. Esta é a história desses soldados, uma força hoje em grande parte esquecida, mas temida à época. Na frente oriental, o general Muñoz Grandes costumava elogiar seus homens com palavras inspiradoras. Ele declarou: "O inimigo é duro, o inverno russo é mais duro, mas meus soldados são mais duros ainda. Vocês são o orgulho da Espanha, confiem em Deus e ataquem." Como os espanhóis na frente oriental, as unidades espanholas quase nunca se rendiam. Lutavam até a última bala, frequentemente morrendo com as armas nas mãos. A determinação deles lembrava aos observadores o exército japonês no Pacífico, onde perder era morrer, não ser capturado. O que tornava os espanhóis realmente temidos era sua ferocidade. Muitos eram veteranos endurecidos da Guerra da Espanha no Marrocos. Esses africanistas usaram métodos de combate tão brutais que surpreenderam até o Exército Vermelho. Circulavam histórias de russos mortos devolvidos às suas linhas sem orelhas, narizes e dedos. Muñoz Grandes os chamou de noivos da morte. Em várias batalhas, eles honraram o nome, forçando os soldados soviéticos a se renderem repetidamente. Às vezes, eles estavam armados com pouco mais do que facas, baionetas, pás de trincheira ou as coronhas de madeira de seus fuzis. Ao serem questionados sobre o destino da estrada, respondiam apenas "Glória". Mas como a Espanha, um país devastado pela Guerra Civil, acabou lutando na invasão de Hitler à União Soviética, a resposta remonta a abril de 1931, naquela primavera, quando o rei Afonso XIII foi para o exílio após as eleições derrubarem a monarquia. Em seu lugar, assumiu um governo de socialistas e comunistas autodenominados republicanos. O público espanhol havia se voltado contra o rei e seu primeiro-ministro, Miguel Primo de Rivera, que havia arrastado a Espanha para uma guerra colonial impopular no Marrocos. Com seus votos, o povo derrubou séculos de tradição e instaurou uma república frágil que logo mergulharia a Espanha em turbulência. Avançando para o início de 1936, o general Francisco Franco, profundamente insatisfeito com o rumo que sua nação havia tomado, lançou um golpe militar contra o governo de esquerda da Espanha. A rebelião dele iniciou um dos conflitos mais brutais do século XX, a Guerra Civil Espanhola. No começo, as forças nacionalistas de Franco avançaram rápido pelo interior do norte e oeste, mas nas cidades de Madrid, Barcelona e Toledo, a resistência se intensificou. Os combates urbanos transformaram grandes cidades da Espanha em campos de batalha. Desesperado para mudar o rumo da guerra, Franco apelou diretamente a Adolf Hitler, na Alemanha, e a Benito Mussolini, na Itália. Ambos os ditadores aproveitaram a oportunidade. Se a Espanha caísse sob sua influência, o fascismo dominaria quase todo o Mediterrâneo. Eles decidiram intervir. De Berlim vieram esquadrões de aviões, artilharia e tanques. Em agosto de 1937, os alemães criaram oficialmente a Legião Condor, força aérea e terrestre liderada pelo general Hugo Sperl, com apoio de um pequeno destacamento blindado e sob comando de Wilhelm von Thoma. A legião contava com 19.000 homens com mais de 100 bombardeiros e caças. A Itália contribuiu ainda mais. Mussolini enviou a Aviazione Legionaria,
uma força aérea com mais de 700 aeronaves e 6.000 homens, junto com o Corpo Truppe Volontarie, o Corpo de Tropas Voluntárias. No total, 78.500 homens. Hitler, ansioso para testar o futuro da guerra moderna, deu liberdade aos seus comandantes para experimentarem o terror vindo dos céus. Em 26 de abril de 1937, bombardeiros alemães destruíram Guernica, tornando-a símbolo do sofrimento civil. Na Guerra Moderna, Alemanha e Itália também enviaram armas e munições. Enquanto o governo republicano buscava apoio externo, a União Soviética respondeu com o envio de aeronaves, tanques e conselheiros, enquadrando o conflito espanhol como parte de uma luta ideológica mais ampla. A guerra durou até março de 1939, quando os nacionalistas de Franco venceram. 6 meses depois, a Alemanha invadiu a Polônia e a Europa estava em guerra. Hitler cobrou sua dívida, exigindo que Franco se juntasse à causa do Eixo. Mas a Espanha, exausta e arruinada após anos de guerra civil, não tinha como lutar de novo. Franco recusou. Quando Hitler lançou sua invasão à União Soviética, no verão de 1941, a atitude de Franco começou a mudar. A Espanha havia travado sua própria luta amarga contra o comunismo apenas alguns anos antes. A Alemanha atacava o centro dessa ideologia, a União Soviética, autoproclamada pátria do ateísmo e inimiga da Igreja Católica. Para Franco, era difícil responder, mas a Espanha seguia exausta da guerra civil. Franco não podia arriscar enviar seu exército regular. Em vez disso, ele convocou voluntários. A resposta foi esmagadora. Quase 19.000 homens se alistaram, o suficiente para formar uma divisão completa que ficou conhecida como Divisão Azul. Recebeu esse nome devido às camisas azuis usadas pelos voluntários nacionalistas de Franco sob os uniformes alemães. Para a Wehrmacht foi designada como 250ª Divisão de Infantaria. A Espanha também enviou 5 esquadrões de caças para servir ao lado da Luftwaffe. O homem escolhido para comandar essa nova força foi o general Agustín Muñoz Grandes, um soldado nascido em Madrid com uma reputação formidável. Ele já havia provado seu valor na Guerra Civil Espanhola, liderando legionários à vitória na Batalha de Málaga em 1937. Quem era esse homem que mais tarde alcançaria o posto de capitão-general da Espanha? Para quem serviu sob seu comando, Muñoz Grandes era mais que um comandante. Um voluntário inglês que havia lutado na Espanha o descreveu como um soldado magnífico e, por sinal, um homem de grande charme. Até mesmo a inteligência britânica o considerava um dos generais mais resolutos da Espanha. Ele nasceu em 1896 no bairro operário de Carabanchel Bajo, nos arredores de Madrid. Após se formar na Academia de Infantaria de Toledo em 1913, ele se voluntariou para servir no Marrocos. Lá, ele rapidamente ascendeu nas patentes, comandou unidades nativas chamadas regulares e criou seu próprio destacamento de elite, a Jarca, que levava seu nome. Quando a Espanha virou república em 1931, Muñoz Grandes foi nomeado comandante da nova Guarda de Assalto, força policial criada para equilibrar a influência da conservadora Guarda Civil. Mas, com a mudança no cenário político, após a vitória da Frente Popular, uma coalizão de partidos de esquerda, nas eleições de 1936, ele foi removido do seu cargo. Em 18 de julho, no dia em que começou a revolta de Franco, Muñoz Grandes foi pego em Madrid, que estava hostil. Ele quase morreu nas mãos das milícias de esquerda, sobrevivendo graças a guardas simpáticos e à intervenção do general Vicente Rojo. Preso, fugiu e cruzou para as linhas nacionalistas de Franco. Na Guerra Civil, comandou um corpo nacionalista e depois foi secretário-geral da Falange, no primeiro governo de Franco. A Falange, movimento fascista espanhol, adotou o azul como símbolo, mantido no nome da Divisão Azul. Ao final da guerra, Muñoz Grandes havia sido ferido 9 vezes e era celebrado em toda a Espanha nacionalista como um dos soldados mais ousados e destemidos do país. Mesmo assim, ele tinha rivais. O principal deles era Ramón Serrano Suñer, cunhado de Franco e ministro das Relações Exteriores da Espanha. Serrano Suñer, em 22 de junho de 1941, mesmo dia da invasão da União Soviética por Hitler, ofereceu ao Führer uma divisão voluntária espanhola para a Frente Oriental.
Hitler queria que a Espanha entrasse no eixo, declarasse guerra à Grã-Bretanha e ajudasse a tomar Gibraltar, mas Franco recusou. A proposta de divisão voluntária foi aceita. Em vez disso, consolidou-se um vínculo entre os dois regimes fascistas, e a Divisão Azul da Espanha foi enviada para o turbilhão da frente russa. A Divisão Azul era uma força híbrida, reunindo elementos do exército regular da Espanha e das milícias falangistas. Em sua primeira formação, contava com 18.000 homens, oficiais e soldados, todos voluntários. Ao longo da guerra, mais de 40.000 espanhóis passariam por suas fileiras, tornando-a o maior contingente estrangeiro a servir sob a bandeira alemã. Na frente oriental, a decisão de Franco de nomear o general Muñoz Grandes como comandante não foi apenas militar, mas também política. Ao enviá-lo para o leste, Franco removeu um rival perigoso do cenário doméstico. Serrano Suñer, cunhado e rival político de Franco, aceitou pela mesma razão. A Divisão Azul combateria o comunismo fora do país e reduziria tensões internas. Entre os voluntários, um slogan logo se espalhou: "Fazemos uma visita de retorno aos russos." Seus uniformes refletiam a mistura dos diferentes grupos políticos da Espanha. Os falangistas marchavam com suas camisas azuis, enquanto os carlistas usavam suas tradicionais boinas vermelhas. Veteranos da legião estrangeira usavam calças caqui, enquanto os guripas, soldados de infantaria, usavam botas pretas pesadas. Os oficiais usavam boinas vermelhas, túnicas caqui com cintos de couro azul e botas pretas de montaria. Mas foi a presença marcante do azul que deu à divisão seu nome duradouro, a Divisão Azul, a Blue Division. O nascimento oficial da divisão ocorreu em 4 de julho de 1940 e menos de um mês após o início da invasão da União Soviética. Naquele dia, os homens cantaram o hino falangista Cara ao Sol e gritaram seu outro sombrio refrão, Noivos da Morte. Em 13 de julho, apenas 3 semanas após o início da Guerra do Leste, Madrid saiu às ruas para aplaudir sua partida. 19 trens levaram cerca de 18.000 soldados para a Alemanha, enquanto Muñoz Grandes voou antes deles em um Lufthansa Focke-Wulf Condor no fim de julho. Os espanhóis se reuniram no campo de treinamento de Grafenwöhr, Baviera, em 31 sob céus cinzentos e ameaçadores. Toda a divisão formou fileiras solenes para uma cerimônia que os vinculou ao Reich de Hitler. Primeiro foi realizada uma missa católica, um lembrete de sua identidade espanhola. Depois veio o juramento. Muñoz Grandes sacou sua espada enquanto um oficial declarava: "Juram diante de Deus e por sua honra como espanhóis, obediência total ao comandante supremo Adolf Hitler na luta contra o comunismo. Juram lutar como soldados valentes, prontos a sacrificar suas vidas para cumprir este juramento." Com o braço direito erguido na saudação fascista, os soldados responderam em uníssono: "Sim, nós juramos." A cena lembrava um romance medieval, como uma imagem do filme El Cid. O próprio Franco frequentemente imaginava seu governo como uma continuação dessa tradição heróica, retratando a Espanha como a espada católica contra os inimigos da Europa. A divisão agora foi formalmente incorporada à Wehrmacht alemã como a 250ª Divisão de Infantaria. Muñoz Grandes dirigiu-se aos seus homens com palavras inflamadas: "Voluntários espanhóis, soldados de honra da pátria, diante das bandeiras da Alemanha e da Espanha, vocês juraram morrer antes de permitir que o bárbaro bolchevismo continue sua obra de ódio e destruição. Vocês só querem destruir esse monstro na própria toca. Diga ao Führer que estamos prontos e, sob suas ordens, meu povo cumpre o que promete." Não foi uma promessa vã. Os espanhóis lutaram com tanta ferocidade que Hitler disse a Muñoz Grandes que a Divisão Azul era a única raça latina tão viril quanto as melhores divisões alemãs. Foi um insulto deliberado às tropas italianas de Mussolini, cujo desempenho na frente oriental deixou muito a desejar. No outono de 1941, espanhóis estavam na Rússia. Destinados à ofensiva contra Moscou com o Grupo de Exércitos Centro, foram enviados ao norte para se juntar ao Grupo de Exércitos Norte na luta por Leningrado. Lá, enquanto o exército alemão apertava o cerco sobre a cidade faminta, a Divisão Azul entraria em um dos teatros mais brutais de toda a guerra. Os alemães, com sua disciplina rígida e regulamentos de ferro, ficaram inicialmente horrorizados com seus novos aliados espanhóis. Um historiador descreveu a Divisão Azul,
como um grupo indisciplinado e arrogante que se recusava a treinar, marchar, saudar ou usar uniformes adequados. Eles desobedeciam ordens e gastavam o tempo livre atrás de mulheres locais, em vez de se prepararem para a guerra. O marechal de campo Hans Günther von Kluger, observando suas travessuras com desânimo, teria perguntado: eles são soldados ou ciganos? Os espanhóis pouco escondiam sua atitude. Eles não vieram à Rússia para servir à Alemanha, vieram para destruir o comunismo, seu velho inimigo da Guerra Civil Espanhola. No entanto, assim que chegaram à linha de frente, os grupas, os soldados espanhóis comuns, se transformaram. Sob o comando do general Munhoz Grandes, mostraram-se o tipo de homens que Hitler admirava. Brutais, destemidos e completamente sem medo da morte, declarou Munhoz Grandes. Vamos nos recuperar na linha de frente, meus soldados lutarão até o fim. Durante a batalha, os espanhóis gritavam: Viva la muerte! Viva a morte! Em outubro de 1941, a Divisão Azul defendia 48 quilômetros da frente, ao longo do rio Volkhov, entre os lagos Ladoga e Ilmen, ao sul de Leningrado. No dia 12 de outubro, eles lançaram seu primeiro grande ataque, invadindo as defesas soviéticas e conquistando rapidamente uma vitória. 2 dias depois, avançaram ao sul para Dubrovka, 160 quilômetros a sudoeste de Moscou, que caiu. Mas, por 3 semanas, os espanhóis resistiram a furiosos contra-ataques soviéticos, consolidando sua reputação como combatentes duros na terra amarga entre Moscou e Leningrado. A Divisão Azul ganhou o respeito dos alemães e temor do Exército Vermelho. Um general alemão disse que os espanhóis lutavam como se os russos tivessem roubado suas esposas. Em 1942, combates brutais ocorreram sob frio extremo. Em 21 de janeiro, um batalhão de 800 homens da Divisão Azul foi quase totalmente dizimado em um ataque soviético. Apenas 42 homens sobreviveram. No mês seguinte, a divisão quase foi destruída de novo quando o Exército Vermelho tentou dividir a linha do eixo durante uma nevasca. A salvação só veio quando um contra-ataque desesperado de tropas alemãs, valonas e letãs quebrou o assalto soviético, enquanto os russos recuavam. Os espanhóis zombavam deles, gritando: outro touro, mandem outro touro! Com pouca ração e suprimentos, os guripas pegavam roupas de inverno dos mortos e retiravam rifles congelados dos soviéticos para seguir lutando. Os espanhóis também marcaram presença no ar. 22 pilotos da Luftwaffe abateram 156 aviões soviéticos em combate. A Divisão Azul mostrou ferocidade evidente. Em 26 de abril de 1942, Adolf Hitler discursou no parlamento alemão em Berlim e declarou: os espanhóis fizeram tudo o que pedimos aos nossos próprios soldados. Eles e seu general Munhoz Grandes sabem o significado de lealdade e bravura até a morte. Como recompensa, Adolf Hitler presenteou pessoalmente Munhoz Grandes com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de carvalho, uma das mais altas honrarias da Alemanha. Com o degelo da primavera, os alemães iniciaram novas ofensivas. A Divisão Azul, exausta porém firme, foi enviada novamente ao combate. Em Bolshoi-Chamochet, a leste do rio Caresty, eles lutaram com determinação feroz. Em Maloye-Chamochet, nas proximidades, eles mataram ou capturaram mais de 5.000 soldados soviéticos e perderam só 274 dos seus. A impressionante ferocidade garantiu a eles fama como uma das unidades voluntárias estrangeiras mais ferozes da Wehrmacht. Em 1942, a Divisão Azul já sofrera grandes perdas em sangue e frio. O general Munhoz Grandes foi chamado de volta à Espanha e substituído pelo brigadeiro-general Emílio Esteban Infantes, que depois também receberia a Cruz de Cavaleiro. Em 5 de outubro de 1943, Esteban Infantes chegou até a esboçar planos para uma segunda divisão espanhola para servir na frente oriental, mas isso nunca se concretizou. Franco, sempre o sobrevivente político, estava silenciosamente recalculando sua posição. As derrotas da Alemanha em Stalingrado e Kursk deixaram claro que a maré do eixo estava mudando. Franco começou a se distanciar de Berlim. Em setembro de 1942, ele demitiu seu cunhado, Ramon Serrano Suñer, o fervoroso ministro das Relações Exteriores pró-Alemanha, e o substituiu por um general pró-aliados. Um sinal para Londres e Washington de que a Espanha caminhava para a neutralidade oficial. Quando Munhoz Grandes voltou a Madrid em 24 de maio de 1942, foi recebido como herói nacional.
Franco o promoveu a tenente-general do exército espanhol, concedeu-lhe honrarias falangistas e permitiu desfiles em seu nome. Mas o caudilho sabia que esse general condecorado estava ficando perigosamente popular. Tanto Berlim quanto Munhoz Grandes imaginavam-no como sucessor de Franco, talvez até mesmo como seu substituto. Havia planos concretos para o caso de a Espanha entrar na guerra. Do lado do eixo, Munhoz Grandes assumiria o cargo de ministro do interior, uma posição comparável ao papel de Heinrich Himmler na Alemanha nazista. A inteligência alemã chegou a vê-lo como a peça-chave de uma possível junta militar que derrubaria Franco, forçaria a Espanha a entrar no campo do eixo e pediria armas alemãs em troca. Para neutralizar essa ameaça, Franco lhe ofereceu uma escolha: um cargo no gabinete em Madrid ou a embaixada em Berlim. Munhoz Grandes recusou, não querendo se tornar um peão nem dos reacionários de Franco, nem dos estrategistas de Hitler. Enquanto isso, a Divisão Azul foi oficialmente chamada de volta para casa, mas milhares de radicais se recusaram a abandonar a frente oriental. Reforçados por novos substitutos, eles formaram uma unidade menor de 3.000 homens, a Legião Azul, sob o comando de Miguel Esquerra. Esses homens chegaram a renunciar à cidadania espanhola para lutar até o fim com seus camaradas alemães. De volta à Espanha, Munhoz Grandes era homenageado. Ele recebeu a maior condecoração da Falange, mas atrás dos aplausos havia desconfiança. Um general com sua popularidade, coragem e histórico de batalhas poderia muito bem reunir o exército contra Franco. O caudilho, astuto como sempre, o manteve por perto e sob cuidadosa vigilância. No verão de 1942, voluntários espanhóis ainda estavam firmemente na guerra. A Legião Azul, nome da unidade reconstituída, foi enviada ao norte para reforçar o cerco crescente a Leningrado. Eles foram posicionados no flanco sudeste da cidade, perto de Pushkin e das margens do rio Azura, protegendo a rodovia Moscou-Leningrado. Aqui, em fevereiro de 1943, os espanhóis enfrentaram sua maior provação. O Exército Vermelho lançou uma ofensiva maciça, com 55 o exército lançando divisões contra a linha espanhola. No que ficou conhecido como a Batalha de Krasnibor, a proporção era impressionante: 7 soldados soviéticos para cada espanhol. Durante horas, a luta foi intensa. A artilharia soviética destruiu trincheiras espanholas enquanto a infantaria avançava pela neve. Ainda assim, a Legião Azul se recusou a recuar. Eles lutaram com baionetas, facas e coronhas de fuzil quando a munição acabou. Quando as armas cessaram, os espanhóis sofreram baixas graves. Batalhões inteiros foram destruídos, mas o avanço soviético foi friamente detido. O cerco a Leningrado duraria mais um ano. Para reconstruir as forças devastadas, Franco autorizou reforços. Novos voluntários e até mesmo recrutas forçados ao serviço atravessaram a Europa durante o verão de 1943, mas a divisão nunca se recuperou totalmente. Com a diminuição de seus efetivos, os alemães passaram a anexar companhias espanholas às suas unidades, geralmente as elites da Waffen-SS. Espanhóis lutaram ao lado da divisão Panzergrenadier Nordland e com a brigada de assalto Valônia de Leon de Grell. Outros foram lançados nas ações desesperadas da retaguarda durante a retirada alemã pela Rússia. Em 1943 e 1944, seu serviço se ampliou ainda mais. Veteranos espanhóis foram usados para esmagar movimentos de resistência anti-alemã na Iugoslávia, na região da Bucovina, na Romênia e na França ocupada. Alguns mais tarde marchariam para o oeste para lutar na última aposta de Hitler, a ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944. Mas a pressão política sobre Franco aumentava. Em 20 de agosto de 1943, o embaixador britânico em Madrid, Sir Samuel Hoare, se reuniu com Franco e Munhoz Grandes. Diretamente, ele exigiu que a Espanha retirasse suas tropas da Rússia. Franco, cauteloso e pragmático, sabia que os ventos da guerra estavam mudando. 6 semanas depois, em 1º de outubro, Franco declarou formalmente a neutralidade da Espanha no conflito europeu. A Legião Azul, ensanguentada e dispersa, seria chamada de volta. Ainda assim, muitos espanhóis escolheram ficar, continuando a lutar sob o comando alemão até o próprio colapso do Reich. No final de 1943, a Legião Azul enfrentou seus dias mais sombrios. Em dezembro, os alemães os ordenaram para a linha em Kostovo, uma frente de 10,5 km que era impossivelmente fina. Os legionários estavam tão espalhados que 2 tanques poderiam ter passado lado a lado entre cada homem. No dia de Natal, o Exército Vermelho atacou, onda após onda de infantaria soviética avançou pela neve.
Os espanhóis revidaram com uma ferocidade obstinada, resistindo por dias, depois semanas. Mesmo com camaradas caídos, os gurupas não cediam ao cerco. Alto-falantes soviéticos gritavam: matem seus oficiais e juntem-se a nós, mas os espanhóis não traíam seus líderes. Quando foram forçados a recuar, garantiram que o último caminhão levasse as cruzes de madeira dos cemitérios de campanha para evitar que os túmulos de seus mortos fossem profanados pelas mãos soviéticas. Por fim, durante uma nevasca, veio a ordem de recuar. Em 7 de janeiro de 1944, os sobreviventes chegaram exaustos e meio congelados à Estônia, onde foram designados para proteger a costa do Báltico. Em 20 de fevereiro, até mesmo Hitler teve que admitir que o sofrimento deles havia terminado. Ele disse a Franco que a Legião Azul cumpriu seu dever e voltaria para casa em 6 de março. Os homens se reuniram para a despedida. Um oficial, com voz triste, disse: "Este é um momento amargo. A legião deve retornar à Espanha, voltar para casa com orgulho. Vocês cumpriram seu dever hoje. Vocês marcham com os fuzis abaixados, como em procissão fúnebre ou na Semana Santa. Viva a Legião, Franco!" No fim de abril de 1944, a maioria dos sobreviventes voltou à Espanha, mas alguns não retornaram. Centenas decidiram ficar e renunciar à cidadania para lutar com os alemães. Alguns encerraram sua guerra em Berlim, entre os escombros do bunker de Hitler, lutando com unidades SS da Valônia e Nordland. À medida que o Exército Vermelho se aproximava, poucos sobreviveram. Aqueles que sobreviveram foram arrastados para campos de prisioneiros soviéticos, onde muitos morreriam. O legado da Divisão Azul foi tão sangrento quanto controverso. No final da guerra, 22 mil espanhóis foram baixas, 5 mil mortos, 8 mil feridos e centenas desaparecidos ou prisioneiros. 10 anos depois, em meados dos anos 1950, 300 sobreviventes magros retornaram à Espanha após o cativeiro na Sibéria. E o que aconteceu com seu primeiro comandante, Agustín Muñoz Grandes? Franco sempre temeu a popularidade dele. Após voltar da Rússia, Muñoz Grandes tentou livrar a Espanha das intrigas falangistas de Serrano, Suna e até do próprio Franco. Mais uma vez, Cordillo neutralizou o rival ao cooptá-lo para o regime. Em 1953, Franco nomeou Muñoz Grandes como seu enviado a Washington. Lá, o general espanhol fez um acordo com seu ex-adversário de guerra, agora presidente Eisenhower, dando aos americanos bases aéreas na Espanha. Foi um ponto de virada que permitiu a reintegração gradual de Franco ao bloco ocidental após seu longo flerte com o fascismo. Muñoz Grandes aposentou-se do exército em 1966 aos 70 anos, ainda como chefe do Estado-Maior. 2 anos antes, ele havia sido elevado ao cargo de vice-presidente da Espanha, mas Franco o removeu abruptamente em julho de 1967. 3 anos depois, em 12 de julho de 1970, Agustín Muñoz Grandes faleceu aos 74 anos de idade. O próprio Franco o seguiu para o túmulo 5 anos depois, em 20 de novembro de 1975. A história não terminou exatamente aí. Em fevereiro de 2015, radicais antifascistas atacaram e destruíram o túmulo de Muñoz Grandes em Madrid durante um acesso de fúria. Mais de 70 anos depois de ele ter liderado a Divisão Azul rumo ao leste, para as neves da Rússia, sua memória continuava tão divisiva e controversa quanto a causa pela qual ele lutou. Nenhuma batalha da Divisão Azul foi tão selvagem quanto Krasnibor. Antes daquele confronto decisivo, as unidades espanholas já tinham sido levadas ao limite. O 2º Batalhão, ordenado a defender a vila de Pozolok, foi aniquilado quase até o último homem. Foram usados 20 caminhões para levar o batalhão à linha de frente quando foi substituído. Após quase uma semana de bombardeio soviético intenso, só restaram vivos o tenente Francisco Soriano, 7 sargentos e 20 soldados. Um que nunca voltou foi o capitão Salvador Massip. Atingido no olho esquerdo e na perna, com o sangue congelando no rosto, ele recusou ser carregado e se arrastou pelas trincheiras. Ele dirigiu o fogo das metralhadoras contra os russos que avançavam até não conseguir mais continuar. Em seus momentos finais, Massip se levantou, lançou sua última granada e foi abatido. Ele foi condecorado postumamente com a Cruz Laureada de São Fernando, a mais alta honraria da Espanha por bravura, equivalente à Cruz Vitória Britânica ou à Medalha de Honra Americana. Depois veio Krasnibor,
32 quilômetros a leste de Leningrado. Na véspera do ataque, um oficial espanhol disse simplesmente aos seus homens: "Amanhã, os touros vão correr." Às 6h45, uma tempestade atingiu as trincheiras espanholas, esmagadas por intenso bombardeio soviético, artilharia, morteiros e mais de 800 foguetes Katyusha. O Diário Oficial de Guerra de Leningrado relatou que os espanhóis ficaram atordoados por uma tempestade de explosões. Os sobreviventes recordaram que o solo foi despedaçado, a neve queimada e a grama destruída, restando apenas uma paisagem lunar de crateras. Um soldado chamou aquilo de um verdadeiro inferno. Vieram quase 100 tanques seguidos por milhares de soldados soviéticos, avançando contra a linha espanhola. A batalha se transformou em 12 horas de caos e carnificina. Foram dominados. Os espanhóis pediram fogo de artilharia sobre o próprio quartel-general. Escriturários e oficiais pegaram fuzis, cantaram o hino Cara ao Sol e avançaram contra o inimigo. Todos eles foram mortos. Tanques russos destruíram o hospital de campanha claramente sinalizado e até atiraram em ambulâncias enquanto fugiam, até que finalmente foram expulsos com coquetéis Molotov lançados por espanhóis desesperados. Atos de sacrifício definiram o dia. O cabo Antônio Ponte destruiu um tanque soviético com uma granada, morrendo na explosão. O capitão Manuel Ruiz de Huidrobo, que recusou licença para ver a esposa e o filho recém-nascido, preferiu ficar com seus homens. Ele morreu esvaziando sua pistola contra os russos que invadiam sua trincheira. Ambos foram condecorados com a Cruz Laureada de São Fernando. Por fim, os restos destroçados da Divisão Azul receberam ordens para recuar e formar uma nova linha defensiva mais ao sul. Eles resistiram a ataques por mais 5 dias. Mas o dia 10 de fevereiro de 1943, conhecido como Quarta-feira Negra, já havia cobrado seu preço. Dos 5.600 espanhóis que foram para a batalha, 3.645 foram mortos ou feridos. 75% da divisão havia sido perdida em um único dia de massacre. A história da Divisão Azul não foi escrita apenas nas neves da Rússia, mas também nos escritórios enfumaçados de Berlim e Madrid. Enquanto os guripas sangravam nas trincheiras, 5 esquadrões de caças espanhóis tomaram os céus, pilotando Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190 alemães. Eles abateram 156 aeronaves soviéticas, perdendo 21 pilotos mortos e um capturado. Enquanto isso, intrigas políticas cresciam nos bastidores. O general Muñoz Grandes ficou mais ousado, dizendo diretamente a Hitler que queria substituir Franco e assumir o controle da Espanha. Ele declarou estar pronto para arriscar tudo, até a si mesmo, pela amizade com a Alemanha. Minha força motriz é o ódio pela Grã-Bretanha, que oprimiu meu país por séculos. Hitler, ansioso para fortalecer o vínculo da Espanha com o Reich, o incentivou em Madrid. O adjunto militar alemão sondou outro general sobre um possível golpe. Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, criou um de seus esquemas para bombardear Madrid e derrubar Franco rapidamente. Os aliados, por sua vez, aumentaram a pressão. Diplomatas britânicos e americanos exigiram que Franco cortasse o comércio com a Alemanha e retirasse as tropas espanholas da Rússia. Os americanos alertaram de forma direta: e se a União Soviética declarar guerra à Espanha? A Rússia é aliada da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Os desembarques aliados no norte da África tornaram essas ameaças reais. Franco, percebendo o perigo, agiu rapidamente. Ele demitiu seu cunhado pró-nazista, Serrano Suñer, e expurgou outros simpatizantes do eixo de seu regime. Muñoz Grandes foi chamado da frente de batalha, recebeu honrarias ao retornar, foi promovido e sua ambição ficou discretamente de lado. Com a situação sob controle em 25 de setembro de 1943, Franco finalmente ordenou a retirada da Divisão Azul. Uma semana depois, ele reafirmou a neutralidade da Espanha. Diferente da partida triunfante 2 anos antes, o retorno foi discreto. Não houve desfiles em massa nem multidões aplaudindo. Franco, cauteloso como sempre, não queria provocar Hitler chamando a atenção para a retirada. Até então, o custo já havia sido assustador. Dos 47 mil espanhóis que serviram na Divisão Azul, quase metade, 22 mil homens, haviam se tornado baixas. 5 mil estavam mortos, 8 mil feridos, o restante desaparecido ou prisioneiro. Mesmo assim, um ano depois, Franco minimizou o ocorrido. Falando a um jornalista americano,
Ele insistiu que enviar a Divisão Azul para o leste não tinha nenhuma intenção de conquista ou paixão contra qualquer país, quando isso ameaçou as relações da Espanha com os aliados. Ele disse que medidas foram tomadas para trazer os voluntários de volta. Nem todos retornaram, pouco mais de 2.000 resistentes ficaram para trás, formando a Legião Azul. Eles lutaram até 21 de março de 1944, quando até Hitler reconheceu a inutilidade do sacrifício e os chamou de volta. Cerca de 250 espanhóis foram além e se juntaram à Waffen-SS. Eles lutaram em Berlim durante as horas finais do Reich, ao lado das tropas Nordland, SS e Walonas, nas ruínas da chancelaria. O comandante Miguel Esquerra, ex-capitão da Divisão Azul e coronel da SS, foi capturado, mas escapou e retornou à Espanha. O destino dos menos afortunados foi triste. Mais de 300 espanhóis, maioria capturada em Krasnibor, foram enviados para campos soviéticos de Odessa à Sibéria. 94 deles morreram em cativeiro. O restante suportou mais de uma década atrás de arame farpado antes de ser libertado em abril de 1954. Eles tiveram mais sorte do que os quase 5.000 camaradas que desafiaram a morte na frente oriental e perderam. Em geral, a Divisão Azul esteve quase sempre em menor número desde que chegou à frente de batalha. No fim de 1941, foram obrigados a defender linhas que exigiam 3 vezes seu efetivo. Na linha Volkhov, enfrentaram regimentos soviéticos com 3 vezes mais soldados e o dobro de artilharia. Um fuzileiro espanhol do 263. O regimento lembrou como passaram 11 dias sem comida quente, sobrevivendo com latas congeladas e pão gelado, enquanto mantinham uma trincheira avançada a menos 30 graus Celsius. Ele disse que perderam 3 homens para a gangrena causada pelo frio, para cada um que perderam por tiros naquela semana, mas ninguém desertou. Remendavam botas com pano, amarravam terços aos fuzis e resistiam até na retirada. O moral deles quase nunca caía. Eles não lutavam por Berlim ou Hitler, mas, em sua visão, contra o mesmo inimigo comunista enfrentado nas ruínas de Madrid, Zaragoza e Toledo. Para eles, a Rússia não era uma guerra estrangeira, mas o assunto inacabado de 1936. Um jovem falangista do 250 e um regimento de artilharia escreveu para casa em março de 1943, após sobreviver a Krasnibor. Ele ficou enterrado vivo em um abrigo desmoronado por 4 horas antes de ser resgatado pelos camaradas. A primeira coisa que fez foi limpar seu crucifixo e recarregar seu fuzil. Ele escreveu: "Eu vi os tanques passarem por cima de nós como lobos. Pensei na minha mãe, depois pensei em Deus." Ele voltou para a linha naquela noite. Em Krasnibor, 5.608 espanhóis enfrentaram mais de 44.000 soldados soviéticos. Os soviéticos trouxeram 100 tanques, 800 canhões e onda após onda de infantaria. Os espanhóis resistiram por 12 horas. Eles sofreram 3.645 baixas, mais de 75% de sua força, mas não cederam. Nenhuma companhia se rendeu. Um médico do 262, o regimento, recordou carregar feridos pela neve escurecida por cinzas e sangue. Ele relatou o hospital de campanha bombardeado, ambulâncias em chamas e carregadores de maca esmagados por tanques. Ainda assim, continuaram com as macas. Depois, ele disse que só lembrava dos rostos que não conseguiu salvar, não dos que salvou. Em 1944, a Divisão Azul exausta seguia lutando. Em Kostovo, receberam ordens para segurar 105 quilômetros de frente, com menos de 4.000 homens. Um oficial alemão notou que a linha era tão fina que 2 tanques cabiam entre cada fuzileiro. Ainda assim, mantiveram a posição por 13 dias. Um sargento do 1º batalhão contou que restaram só 5 homens em sua seção. Eles só tinham rifles de ferrolho e 3 granadas sem metralhadora. Os soviéticos atacaram usando pistolas sinalizadoras e coquetéis Molotov. Depois da luta, ele disse que chorou não de medo, mas porque ainda estava vivo e os outros não. Enterraram os mortos em silêncio e seguiram armados para a próxima trincheira. A divisão perdeu mais de 22.000 homens, com 5.000 mortos, 8.000 feridos e centenas de prisioneiros, mas o moral seguia fanático e quase irracional. Eles continuaram lutando não porque acreditavam na vitória, mas porque acreditavam no sacrifício, escreveu um capelão que estava junto com a divisão após seu retorno. Homens que rezavam antes de matar, e ainda mais após enterrar os seus.
Ele lembrava deles cantando hinos nos bunkers antes dos ataques, terços enrolados nas mãos como soqueiras de metal. Em 1944, muitos recusaram a ordem de retirada. Milhares se voluntariaram, formando a menor Legião Azul e renunciando à cidadania espanhola para seguir lutando. Alguns morreriam na Estônia, outros na Iugoslávia, e poucos lutariam em Berlim em 1945 no colapso final. Miguel Esquerra escreveu depois: "Éramos os últimos cruzados." Foi uma loucura sim, mas no final era a nossa loucura. A Divisão Azul nunca mudou a guerra. Eles deixaram um rastro de sangue, trincheiras congeladas e uma reputação criada não por vitórias, mas pela resistência em menor número, com menos armas e sem recuar. Eles não eram a maior força, não eram os mais bem equipados, mas lutavam como homens já mortos, e isso os tornava perigosos. Esse foi o vídeo. Se achou a história tão chocante e fascinante quanto eu, curta, comente e inscreva-se no canal. Muitas unidades, homens e momentos como este estão esquecidos sob a história, e aqui os desenterramos. Mais batalhas não contadas, vozes desconhecidas e relatos raros estão chegando em breve. Junte-se ao canal, apoie a missão e ajude a trazer essas histórias de volta à luz.